Então, vamos juntos, por irmãos que somos, mestre querido, por amigos e companheiros que somos neste instante, buscando estudar o teu evangelho, na Casa de Deolindo Amorim, nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, neste instante, Jesus, ao te agradecermos aqui estarmos na condição em que estamos, nós te rogamos, Jesus, as bênçãos de tua vibração superior e crística por sobre o planeta que proteges e que governas. Nós, mestre, te rogamos neste instante que faças descer a tua misericórdia, as vibrações da compaixão, da tua proteção, do teu amor, por sobre todos os humanos sofrimentos na Terra de variada natureza. Mas te rogamos ainda, Jesus, que abençoes o nosso ICEB, todas as criaturas que aqui trabalham em ambos os planos da vida, todos os que se beneficiam e frequentam em ambos os planos de existência, muito particularmente, mestre, multiplica os recursos em torno de nossos amigos espirituais queridos, nossos mentores, Deolindo Amorim e Jorge Andréia, representando todos os demais queridos corações, e neste instante em especial, nós te rogamos, mestre, que abençoes a nossa querida Rosa Rita Martins, que traz mais uma vez o fruto de seus estudos, de suas reflexões e de suas conquistas. Fica conosco, pois, mestre, concede-nos, como sempre, a tua clareza, mas a tua doçura, a tua harmonia para o nosso encontro desta noite. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós estamos aqui com nossa Fátima Meirelles, que nos ajuda e é responsável pela nossa área digital. Olá, Fátima. Fátima? Ela estava ainda agorinha, que ele me ajudou a abrir o... Pois é, eu sei, mas agora ela não está. Mas, enfim, vamos começar, já que está sendo gravado, neste momento está no piloto automático. Podemos esnobar a Fátima. Tá. Vou abrir aqui a apresentação. Abriu para vocês? Espera só um instantinho que eu vou. Nós hoje temos Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, doutora em genética pela UFRJ, e que hoje nos fala, dando sequência à sua apresentação anterior. Hoje ela nos traz os reinos da natureza, mudanças de conceito do século XIX ao século XXI. Muito obrigada, Rosa Rita Martins, estando conosco mais uma vez. Vamos em frente. Tá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Isto. Ver se hoje eu não faço a confusão que eu fiz da última vez. Vou voltar para a primeira tela, mas se ele não quiser ir, não tem problema. Pronto. Eu vou confessar para vocês, né, que eu quando escolhi esse tema, eu tinha todo um roteiro pré-estabelecido. Mas, na verdade, eu vou fazer o terceiro roteiro, porque eu fiquei tentando qual a melhor maneira de fazer. Eu falei, vou falar sobre a ciência do século XIX, do século XX, evolução da ciência, mas eu queria alguma coisa que fosse terminar esse conteúdo dos reinos da natureza, né, como a gente já tinha começado, e que a gente pudesse
ter uma ideia da posição da doutrina espírita nesse processo evolutivo da ciência. E quando eu falo nesse de uma mudança de conceitos, eu queria deixar claro assim para vocês, falando mudança de conceito, mas a nível da ciência, porque a gente sabe que a nível da doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, no seu aspecto religioso, não há nada que ser mudado, porque eu acho que nunca, qualquer mudança que se faça nunca estará à altura da codificação feita por Kardec. Então, eu acho que se a gente, no meio espírita, tem algumas dúvidas em termos de atualização de conteúdo, está muito mais relacionado a essa parte da ciência do que a base kardeciana da nossa doutrina. Tá? Então, assim, terminando o conteúdo dos reinos da natureza, nós temos, hoje se calcula, 7 milhões de espécies de seres vivos habitando a Terra, segundo, pelo menos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E quando a gente fala em sistemas de reinos da natureza, do ponto de vista da biologia, é uma classificação que se refere aos seres vivos, por sua relação de parentesco no seu processo evolutivo, na sua escala filogenética. Cada escala daquelas, cada chavezinha daquelas que a gente tem na classificação dos seres vivos, eles têm sempre em comum o mesmo ancestral. E, a partir desse ancestral, eles foram, então, fazendo a sua diferenciação de acordo com o processo evolutivo de cada ramo, de cada grupo. Mas eles pertencem, então, pertencendo à mesma árvore genealógica, significa que eles compartilham o mesmo genoma, que muitas das variações que eles têm físicas é muito mais em relação à adaptação ou uma segregação de formas físicas que permitiam uma melhor sobrevida daquela espécie. Então, assim, os seres vivos eles são distribuídos em 5 reinos. 4 deles foram estabelecidos por esse biólogo norte-americano, em 1956, que é as plantas, os animais, os protistas, as moneras, e o reino fungi, que durante muito tempo ficou junto com o reino das plantas, mas que tem toda uma característica fisiológica mais de ser mais, quer dizer, como se fosse um intermediário entre o reino das plantas e o reino dos animais. Mas a gente vai observando, tudo começou, então, com as moneras, que eram seres unicelulares, não muito organizados, não tinham citoplasma e uma membrana, seu material genético ficava no meio daquela célula, não havia uma divisão, não havia uma estrutura, uma membrana nuclear que protegesse seu material genético, Então, assim, eram bem primitivas, né? Então, são todas aquelas bactérias, as bactérias violáceas, as cianobactérias, as mais antigas ainda, que são as bactérias arquibactérias, que todas elas existem ainda hoje, quer dizer, elas não desapareceram, por isso existe o reino da maneira, porque essas bactérias elas são encontradas, as arquibactérias que são encontradas em muito poucos lugares e em condições muito ariscas ainda, mas todas as outras formas existem na Terra. Né? Então, a partir delas, elas foram se criando os outros grupos. O outro grupo unicelular, que é o protista, que tem já uma membrana nuclear isolada, protegendo o seu material genético, mas que são estruturas unicelulares, que daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Seguindo depois toda a diferenciação, então veio provavelmente o reino animal e as plantas talvez tenham surgido muito próximas, né? Somente as algas, que foram as primeiras estruturas mais semelhantes às plantas, que vieram dar origem às plantas de hoje, e a parte animal.
E o Reino Fungi, então, foi o último, só a partir de 1959 foi que ele foi reconhecido. Essa é a classificação aceita atual, mas existe muita discussão. Eles ainda querem dividir esse grupo Monera e querem dividir o grupo Protista, porque, na realidade, a quantidade e a variabilidade que existe entre os componentes desses grupos são grandes. Então, assim, tem uma corrente que quer 7 reinos, tem uma que quer 6, mas oficialmente ainda são os 5 reinos, né? Então, o reino protista, né? Não, começar pelo Monera. O reino Monera, então, era o mais primitivo, mas, assim, a gente vê que é onde estão aquelas bactérias que a gente queria, né, que elas pelo menos não fossem tão patogênicas como os streptococcus, diplococcus, stafilococcus, aqueles que dão as infecções de modo geral. Então, engloba os seres unicelulares que não possuem uma membrana nuclear envolvendo seu material genético. Está presente em todos os habitats, né? São, então, as bactérias, arquibactérias, cianobactérias. O reino protista também é um grupo extremamente heterogêneo, mas vocês observam que já existe uma variabilidade muito grande e uma complexidade da forma, mesmo sendo seres unicelulares, alguns já têm flagelos, já se movimentam mais, né? Outros têm uma diversidade de estrutura, né? Uma estrutura celular complexa. E nesse grupo, então, a gente tem os protozoários, né? São o grupo maior. O reino fungi, que é o dos fungos, né? Que abrange as leveduras, o bolor, né? O nosso fermento, e todas as espécies de cogumelos. Geralmente, eles parasitam outros seres vivos para se alimentar e eles se reproduzem por esporos. A gente sabe que, para ser considerado um ser vivo, é preciso que esse ser se alimente e se reproduza, né, de alguma maneira. O reino das plantas, né, se calcula que há mais ou menos 500 milhões de anos atrás devem ter surgido as primeiras algas, seriam assim... Vocês lembram que eu falei da outra vez que tudo começou com fusão de bactérias? Aquelas primeiras bactérias, elas foram se fusionando junto com... Quer dizer, esqueci o nome agora das outras, que dão a energia para a célula. Mas aí elas foram se fusionando e foram começando, então, a diferenciar seres multicelulares, né? Então, com o tempo, as plantas também foram seguindo seu processo de diferenciação, tá? Até chegar nas plantas já com uma sexualidade, com gametos masculinos e femininos, né? Com ginosperma e angiosperma, e até as plantas, somente as flores mais diferenciadas. O reino animal é o mais evoluído. Quando a gente fala aqui mais evoluído, a gente está falando assim, mais na diferenciação de seu organismo físico, né? É mais complexo, seus órgãos, toda a sua fisiologia. Se divide em 2 grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. É um grupo de grande diversidade, compostos por mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios, moluscos e os anelídeos, aqueles vermes que são do grupo dos invertebrados. E aí o reino mineral. O reino mineral, teoricamente, se a gente fosse seguir a classificação de reinos, ele não deveria ser considerado um reino, até porque os minerais eles existem em todos os componentes, em todos os seres vivos, em todos os reinos, e no planeta em todo em geral, né? Parte veio com os elementos químicos que chegaram na Terra com os gases, com restos de asteroides, né? E que com o tempo, né, com esfria, esquenta, eles foram se unindo e formando outros compostos e formaram no centro da Terra o magma, né? Então, a origem dos minerais teria origem, quer dizer, grande parte deles nesse magma, que é a massa de origem mineral em estado de fusão,
que se encontra em grande profundidade na superfície do planeta. E, através dos vulcões, né, esse magma, então, é expelido para a superfície. Então, seria a grande origem dos minerais que ocorreu, então, quando eles chegaram na superfície pelo resfriamento, precipitação de sais, coesão de elementos químicos, quer dizer, quando eles interagem, como na formação da água, com hidrogênio, com oxigênio, né, com carbonato de cálcio, uma série de moléculas que se formam pela fusão desses elementos químicos. Então, assim, só que, tradicionalmente, é aquilo quase que como um direito adquirido, não é um ser vivo, mas a palavra reino passou a ser um direito adquirido, e todo mundo fala, cai nas provas de vestibular até hoje, características do reino mineral, origens do reino mineral. Fui procurar bastante e encontrei que, na realidade, é como se... Tá bom, é o reino mineral. Não é uma coisa que vai conseguir ser politicamente correta. Muito fácil a gente falar dessa maneira hoje, depois que a gente já teve toda aquela evolução da ciência da metade do século XIX, do século XX. Mas, se a gente for para o século XIX, a gente vai ver que essa era o que dizia a ciência daquela época, né? A ciência daquela época dizia era exatamente que havia 3 reinos da natureza. Aí, então, eu trouxe esse artigo aqui, que foi uma pesquisa feita por essa pesquisadora, Laura Carvalho de Santos, sobre um biólogo que estudava muito as plantas, o valor medicinal das plantas. E ele fez uma excursão pelo Brasil exatamente estudando isso. Então, ela fez um trabalho sobre ele, Antônio Muniz de Souza, o homem da natureza brasileira. E ela fala exatamente sobre o início do século XIX, no Brasil, havia um intenso movimento de investigação da natureza e presença de várias expedições com o propósito de formar um pouco de conhecimento sobre a flora brasileira. Então, nesse contexto, né, esse pesquisador baiano, Antônio Muniz de Souza, viveu e desenvolveu suas atividades. Nas primeiras décadas do século XIX, percorreu algumas localidades do território brasileiro, observando e catalogando e colocando produtos dos 3 reinos da natureza, que eram os que eram conhecidos, ou reconhecidos como reinos no século XIX. Quais eram esses 3 reinos do século XIX? Então, nessa viagem em direção a Porto, chegou à vila de Porto Seguro, em 1825, e ali indagou sobre os 3 reinos, animal, vegetal, mineral. Então, assim, ter uma pergunta no Livro dos Espíritos se reportando a 3 reinos estava dentro da ciência do século XIX. Então, a gente tem, né, que foi o Livro dos Espíritos, foi escrito no século XIX, tem lá no capítulo 11 os 3 reinos, na questão 585. Aí a pergunta é: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, as dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Hoje a gente também não aceita falar ser inorgânico, porque ser, na realidade, seria aquele que tem vida, né? E os minerais não se enquadram, do mesmo jeito que os vírus não se enquadram na definição de seres vivos. Então, segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é a preferida? Mas eu não sei se vocês lembram da resposta. Os espíritos não falaram em 3 reinos na resposta, né? Eles falaram que todas as classificações eram boas conforme o ponto de vista, conforme a evolução da ciência da época. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos, né, e os inorgânicos. Os orgânicos, os que têm o corpo. E os inorgânicos seria relacionado à matéria. Do ponto de vista moral, se eles quiseram incluir os homens nessa pergunta, eles falaram, há evidentemente 4 graus.
Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, né, a gente vai lembrar que inerte, na verdade, é aquilo que não se move, que não tem movimento. Então, a gente tem que se reportar de novo ao século XIX, em que a matéria era realmente considerada como algo inerte, que não tinha movimento. Então, mas ele fala, a matéria inerte constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, porque naquela época você tinha matéria e princípio vital, que daria vitalidade aos seres. Então, assim, compostos de matéria inerte são dotados de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria, e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então, o inerte aqui está muito relacionado à matéria, né? E animada por um princípio inteligente, por um princípio vital que lhe dava vitalidade. Aí eles complementam. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, vocês veem que não é na resposta dos espíritos que está em relação aos 3 reinos, embora na resposta eles falem sobre o reino mineral, né? Não falar nessa questão sobre as bactérias elas começaram a ser descritas, na realidade, no século XVIII, lá na metade para o final do século XVIII. Mas, naquela época, ainda não havia, né, como nós temos hoje, qualquer descoberta científica que seja feita de um extremo de um continente, o outro extremo do continente fica sabendo no mesmo momento, ou alguns dias e algumas semanas. Então, assim, se conhecia muito pouco sobre bactérias, sobre a sua composição, e ainda não tinha uma definição do que seria ser considerado um ser vivo. Então, consideravam ser vivo a partir dos animais. Então, no século XIX, qual era a ciência que a gente tinha? Na realidade, foi o grande progresso da ciência começou exatamente no século XIX. Foi criada a palavra cientista pela Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Foi iniciado o encontro anual dessa associação para que todos pudessem discutir. Essas discussões eram abertas à população em geral, não eram fechadas para os cientistas. Grandes desenvolvimentos em todos os ramos da ciência, engenharia elétrica, física, química, surgimento de sociedades científicas especializadas. Então, houve toda uma... A gente observa que no século XIX houve toda uma organização da ciência, né? Como houve uma organização, como se fosse uma mudança no próprio conceito de religião, entre uma religião dogmática e uma religião mais racionalizada, né? Como no próprio acesso da filosofia para todas as pessoas que quisessem estudá-la ou discuti-la. Então, foi iniciada a publicação dos periódicos científicos e de livros científicos populares, que já haviam começado no século XVIII. Isso tanto é realidade que, quando Darwin fez toda aquela pesquisa dele, toda aquela viagem pela América do Sul, desenvolveu toda aquela teoria dos seres vivos, descendendo o ancestral, evoluindo de acordo com o meio, interferindo no seu desenvolvimento, né? E o conceito de que os ramos evolutivos eram resultados, então, por uma seleção natural e sexual, quer dizer, os mais fortes desenvolviam, reproduziam mais, passavam mais as suas características genéticas. Quando ele lançou o livro dele, em 1859,
a edição foi esgotada em 24 horas, quer dizer, apesar de toda a proibição que a Igreja fez com relação ao que ele falava no livro, né, que não era um livro que os católicos não deveriam ler, em 24 horas a edição que eles tinham feito foi esgotada. Então, assim, mas no século XIX, surgiram 3 ciências que foram, eu acho, pelo menos eu considero, extremamente importantes para a própria evolução do homem, né? Que foi o surgimento da doutrina espírita em 1857, é o ano que se considera o surgimento da genética, em 1865, e a ecologia com Haeckel em 1866, né? A doutrina espírita, a gente sabe que começou em 1857, quer dizer, é a data que se dá, né? Com o lançamento do Livro dos Espíritos, do Pentateuco, da importância que teve e a receptividade. Era uma época em que todos estavam tão interessados em aprender, em conhecer, sair daquele bloqueio intelectual que tinha sido imposto pela própria Igreja Católica, sair daquilo e aprender e estudar cada vez mais. Então, eu acho que foi a época perfeita para que esses livros fossem acessados. Era uma época que, não só na França, mas como na Inglaterra, na Alemanha, havia uma procura muito grande por livros, né? por conhecimento. Os ensinamentos da doutrina espírita, né? que se aprendeu, né? foi a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, importância do autoconhecimento, reconhecimento da nossa natureza espiritual, a responsabilidade no cuidado com o corpo físico, né? Nós aprendemos que o espírito é herdeiro de si mesmo, responsável pela evolução na vida presente, na vida futura e no porvir da humanidade. E esses ensinamentos surgiram numa mesma época em que Mendel estava mostrando que as características físicas eram herdadas do pai e da mãe. Pode parecer, para nós hoje isso parece tão lógico. Naquela época havia muitas teorias sobre como é que as características passavam, né? E na verdade, com os trabalhos dele, embora fossem em vegetais, os trabalhos de Mendel, mas ele mostrou que havia uma transmissão organizada de características físicas, né? 50% do pai, 50% da mãe. Então, nas plantas, você fazia o cruzamento e tinha exatamente essa distribuição. Isso foi extremamente importante, só que ele publicou isso em revistas ligadas à Igreja. Não era propriamente um interesse para a Igreja, esse tipo de divulgação. Então, os seus trabalhos ficaram praticamente guardados lá no convento e só foram revisitados no início do século XX por 2 cientistas independentes. É como se eles viessem com essa missão, vamos lá resgatar os trabalhos do Mendel. Então, os dois começaram a publicar que as leis de Mendel não eram só para os vegetais, mas que também se aplicavam aos seres humanos. E, em 1906, foi publicado, então, o primeiro caso humano de uma doença com herança genética, né? Autossômica recessiva, aquele azinho que a gente aprendia antigamente, né? Que era o recessivo, indicando que as leis de Mendes se aplicavam, portanto, a todos os seres vivos. Então, nesse ano, né? É dado como a data da criação da genética médica, do estudo da genética, que foi uma característica interessante. A biologia e a genética, elas evoluíram primeiro nos vegetais, né? Nos animais que eles consideravam inferiores, mas é como se não se pudesse mexer no homem, né? Não se pudesse estudar o homem. Por isso, esse atraso em relação à genética humana, em relação à genética
vegetal e animal. Haeckel, então, ele não só criou o termo ecologia, ele se preocupava muito com a destruição do planeta, né? Ecologia significa oikos, casa, né? Logos, estudo da casa, né? Quando eu estava fazendo o estudo, até o Luiz lembrou que oikos lembra muito oca, né? Que é a casa dos índios, né? Deve ter a mesma origem. E ele provou, e ele já falava, que a saúde do homem era muito relacionada à saúde do meio ambiente. Então, havia uma inter-relação e uma interdependência entre os seres vivos, né, e o meio ambiente em que eles viviam. Então, o que a gente observa? Que havia uma inter-relação entre as três ciências, né? Então, a doutrina espírita nos mostrou a nossa constituição, um espírito encarnado em um corpo físico, a responsabilidade de cuidar desse corpo físico, a responsabilidade de evoluir moralmente. Mendel nos mostrou que físico era físico, né? As características genéticas, como é que essas características genéticas eram transmitidas. Haeckel nos ensinou que todos os seres vivos são interdependentes e precisam de um meio ambiente saudável para sobreviver. A evolução dos estudos genéticos demonstrou que o meio ambiente físico, psíquico e espiritual interfere também na expressão dos genes, que é a epigenética. Então, uma característica comum a essas três ciências é que todas são evolutivas, ou seja, à medida que o homem progride, os conhecimentos sobre elas também progridem, também se modificam. A cada século, você, pelo menos, né, no que se refere à ciência, às vezes muitos conceitos são revisitados, são revistos. Mas o século XIX também pelo menos a gente pode citar outras pesquisas que foram muito importantes em termos de ciência, né? O Emilion Crookes, né, que era químico, era pesquisador, que realizou experiências de 1870 a 1873, que se tornaram clássicas, com a média Florence Cook, publicou suas experiências com ela e com fotografias de materialização em 1874, indicando a origem espírita, ou pelo menos confirmando, quer dizer, eles foram confirmando o que a doutrina espírita já tinha publicado. Zollner, Frederick Zollner, um físico alemão que, em 1877, pesquisou os fenômenos de materialização, de transporte, de levitação e de escrita direta. Fez uma teoria, né, de uma quarta dimensão por onde esses efeitos físicos seriam realizados. Por que eu peguei eles? Porque a gente se prende muito à França, mas, na realidade, isso foi uma... como... esqueci o nome dele, que escreveu o livro História do Espiritismo, ele fala, na realidade foi uma invasão... Conan Doyle. Isso, foi uma invasão organizada pelos espíritos, né? Tanto na Inglaterra, na Alemanha, foram em vários pontos, né? Esses já são franceses, né? Camille Flammarion era astrônomo, pesquisador psíquico, divulgador científico, foi um importante pesquisador e popularizador da astronomia, teve vários prêmios científicos, foi homenageado, mas foi um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas, né? Tendo desenvolvido uma extensa atividade nessa área. Charles Richer teve um papel muito importante, pelo menos na primeira fase da divulgação da doutrina espírita, mas, por outro lado, né, ele era um pesquisador que buscava... ele estudava a doutrina espírita, ele conhecia a doutrina espírita, mas ele buscava outros pontos de explicação para aquelas manifestações, né? Então, ele escreveu esse artigo, Tratado de Metapsíquica, criou o nome ectoplasma para designar a substância branca exudada pelos médiuns para a produção do fenômeno de materialização, publicou seus trabalhos no livro Tratado da Metapsíquica, mas ele acabou contribuindo para a fundação do Instituto de Metapsíquica, né, da França,
que acabou, de certa maneira, levando a uma cisão entre a parte científica da parte filosófica e religiosa da doutrina espírita. Ernesto Bosano trabalhou com a média Isapa Paladino, que é uma média italiana, né? Observou numerosos fenômenos, contribuiu para a ciência espírita, tendo publicado vários livros, né? Animismo, Espiritismo, a metapsíquica humana, fenômenos psíquicos, enigmas da psicometria. E Gustavo Gelli, né? Foi professor da Faculdade de Medicina de Lyon. Ele estudou o ectoplasma, os fenômenos de materialização. Ele conseguiu moldes de cera, né, impossíveis de serem reproduzidos e que hoje estão guardados lá no Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Mas a gente teve 3 personagens que foram muito importantes na transição do século XIX para o século XX, de maneira que a doutrina se mantivesse viva e aumentando a sua divulgação pela Europa e pelas Américas, né? Então, Camille Flammarion era astrônomo, né? Ele publicou 35 livros, vários deles publicados aqui no Brasil, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados, os mundos celestes, Deus na natureza, o desconhecido, os fenômenos psíquicos, as casas mal assombradas. Eu só peguei alguns. Leon Denis é um personagem muito importante na história da doutrina espírita, porque tanto ele como Gabriel Delane, na realidade, eles foram preparados para o mundo espiritual para dar continuidade à doutrina e, se houvesse necessidade, serem colaboradores, como foram, de certa maneira, pelo menos o Leon Denis com o Kardec. Então, assim, mas eles levaram para o século XX, para o início do século XX, uma distribuição e uma divulgação muito grande da doutrina espírita, né? Então, ele tem vários livros também publicados aqui no Brasil, O Porquê da Vida, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, mas eu acho que os que a gente mais leu aqui ainda foram esses: O Mundo Invisível, no Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Gênio Céltico, e Gabriel Delane. Gabriel Delane é um engenheiro, mas durante muito tempo até achava que ele era médico, porque quando você lê os livros de Gabriel Delane, você vê o quanto ele estudou até da área médica, né? Então, assim, dele eu acho que eu li quase todos os livros dele, né? Destaca-se o Espiritismo perante a Ciência, a Evolução Anímica, a Alma é Imortal, e ele fez muitas pesquisas, não só sobre a mediunidade, mas ele fez muitas pesquisas sobre a reencarnação, né? Quando a gente lê o livro dele, é todo baseado, né, ele ia onde tinha os casos, fazia a pesquisa, fazia as investigações e só publicava e só publicou aqueles em que realmente ele tinha certeza de que a história era verídica. O século XX, né, já se destaca pelo estudo da matéria. Se estudou muito o espírito no século XIX. Próximo século que a gente poderá estudar o espírito, nós vamos ter que evoluir muito moralmente antes, mas no século XIX, se a gente pensar bem, ela se destaca pelo estudo da matéria. Nós ainda estamos aprendendo o que é a matéria, né? Aprendemos que o nosso universo se expande, né? Então, assim, o século XX se destaca mais por isso. Estamos aprendendo o que é matéria, estamos aprendendo sobre o universo e tendo um desenvolvimento de tecnologia muito grande, principalmente em relação à comunicação. Então, a gente teve a teoria da relatividade, né? Tempo e espaço. Neil Bohr fez a descrição dele do átomo, surgimento da física quântica, né, por Max Planck. Nós descobrimos que a Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem
no universo, né? 100 a 200 bilhões de galáxias. Não somos únicos no universo, aprendemos que o nosso planeta é pequenininho, não é nem que pertence a uma estrela de 30 grandeza, né? Então, assim, que é uma dos trilhões de estrelas que existem no universo. Então, a gente vai... estamos nos posicionando, nós estamos chegando mais perto do que nós somos na realidade. Deixamos de acreditar que éramos os representantes divinos da Terra, que eram o centro do universo e tudo mais rodava à nossa volta, para cada vez mais nos colocarmos no que realmente somos, espíritos em evolução, habitando um planeta, ida de provas e expiações. Outra coisa muito importante que a gente aprendeu também, quer dizer, além da hipótese, a teoria do Big Bang, é que o universo está em expansão, né? A gente sabe que tudo se movimenta no universo, mas a gente nunca teve essa ideia, como se sabe agora, que o universo se expande, nada está realmente parado no universo. E na área da tecnologia, né? Os primeiros computadores pessoais, a primeira rede mundial de internet, e agora praticamente você se comunica com o mundo inteiro e qualquer coisa que aconteça no outro extremo do planeta pode se saber no mesmo momento. Além da evolução do projeto Genoma, essa evolução tecnológica trouxe um grande avanço para as pesquisas, né? Não só na genética, mas em todas as áreas da medicina. A física quântica deu uma contribuição muito grande para todo o avanço diagnóstico, né? Hoje você tem exames de diagnósticos, principalmente de imagem, que te permitem fazer diagnósticos precoces e para tomar condutas médicas quando ainda se pode realmente fazer alguma coisa pelo paciente. Mas também, século XX foi o século da pesquisa também sobre a doutrina espírita, porque, na realidade, aquela curiosidade humana do autoconhecimento. Então, tem muitos trabalhos foram publicados sobre reencarnação, sobre importância, né, da fé nos processos de cura e de imunidade, né? Mas eu só separei algumas coisas. Então, assim, esse professor, Hemendra Nath, o sobrenome eu nem me atrevo a dizer, né? Que é da departamento... É Banerjee que se lê. Todo mundo é Banerjee. Por isso que eu não tentei nem ler. Eu sabia que não era com R, né? Então, assim, ele também fez muitas pesquisas sobre reencarnação, né? E publicou em 79 esse livro, né? Da vida pretérita e futura. E ele falava que para essas lembranças porque, na verdade, nós temos uma memória que seria extracerebral. Ele não falou em espírito, mas ele se referiu que seria uma memória que não estaria, que é ligada ao corpo físico, mas não estaria no corpo físico, né? Porque ele dizia que essas afirmações das lembranças de vidas anteriores, elas teriam que ser independentes do cérebro, porque o cérebro faz parte do corpo físico de agora, não teria como ter lembranças mais passadas. Então, ele falava que é fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Então, se não somos capazes de lembrar o que não aprendemos, é porque aprendemos. Se aprendemos, é porque existimos. Então, é uma maneira científica de falar sobre reencarnação, né? A existência de outras vidas. Além de todos os trabalhos sobre experiência de quase-morte, né? Muita coisa publicada no século XX. Tem esse trabalho, né, que é um projeto internacional, né, sobre consciência durante o processo de ressuscitação, as pessoas que entram naquela fase de quase morte, mas que retornam, né? Esses especialistas da Faculdade Federal de Juiz de Fora fazem parte desse estudo, que é um estudo internacional, exatamente sobre isso, sobre essas experiências de quase morte. Então, assim, não se animem. Considerações finais não quer dizer que eu estou acabando, não.
porque na hora das considerações finais sobre isso. Kardec conhecia a ciência, conhecia os cientistas e os leitores do século XIX. Ele tinha de usar a linguagem científica da época para não correr o risco dos livros da codificação serem considerados como ficção científica e não atingirem o objetivo da divulgação da doutrina dos espíritos. Se ele teve alguma informação acerca da ciência que viria depois, ele com certeza descartou essas informações, porque era preciso que a doutrina dos espíritos que ela fosse aceita. Então, você imagina, você no século XIX, você poderia falar sobre bebê de proveta, fertilização assistida, não tinha como você entrar em áreas da ciência que seriam áreas da ciência do século XX. Se ele teve alguma comunicação sobre qualquer coisa que seria uma evolução da ciência, ele com certeza não consideraria, porque ele tinha que dar credibilidade aos livros. E senão os livros iam ser considerados como livros de ficção científica. Só quem tivesse interesse em ficção científica iria ler os livros. Então, nós temos que reconhecer que ele tinha que usar a linguagem do século XIX. Era preciso relatar os conhecimentos científicos da época e, ao mesmo tempo, ensinar e tornar compreensível a existência dos espíritos e do mundo espiritual a uma sociedade que estava se tornando materialista. Então, assim, quando acabou a Idade Média, quando a ciência começou a mostrar o erro em muitos dos dogmas da Igreja Católica, eu sempre falo que isso era um problema do Ocidente, né? Porque o Oriente sempre esteve muito bem orientado sobre espiritualidade. Mas na Europa, no mundo ocidental, a influência toda era da Igreja Católica, daquela igreja criada lá no século V, com todos aqueles dogmas que não podiam ser contestados, né? Você não podia chegar e dizer, o mundo não pode ter sido criado em 6 dias, né? Você não podia dizer que a Terra não era o centro do universo, senão você corria o risco de arder lá na floresta. À medida que a ciência entrou no século XIX, você começou a perceber que muito daquilo era histórias, mas que não tinham um fundo de realidade, você começou a criar uma corrente materialista. E essa corrente materialista estava crescendo muito rápido, porque muito rápido você conseguia mostrar que a Terra não poderia ser criada em 6 dias, que a humanidade não tinha só 6.000 anos, que os 6.000 anos estavam relacionados à história do povo judeu, não com a humanidade, que Adão e Eva não estavam sozinhos na Terra, que a própria Bíblia fala das outras tribos, para onde Enoque não, Caim foi para outras tribos, né? Foi para outras regiões, casou em outra região, então você tinha a população. E assim, eu me lembro das discussões com meu sogro, que era um católico, que era aquilo que a igreja dizia que estava certo, querendo me convencer que só existia Adão e Eva. E uma vez eu levei a Bíblia para ele e mostrei, aqui, seu livro, está aqui, que Caim foi para tal lugar, Adão e Eva tinham tiveram um terceiro filho, que era Enoque, que depois foi dar origem ao povo judeu. Ele disse, essa sua Bíblia aí está errada, você procurou uma Bíblia errada e não adiantava, que ele morreu com o conceito dele, que era Adão e Eva que deram origem à humanidade. Então, naquela época, você tinha uma sociedade que estava se levantando contra esses dogmas, tornando materialista. Por isso, a importância da doutrina espírita. Era preciso ensinar ao mundo ocidental a espiritualidade, né? Era preciso que eles entendessem que havia realmente outras vidas, né? Que a gente vinha à Terra para evoluir
vinha à Terra para progredir, que não era uma vida só. Então, era preciso também que esses livros fossem considerados como viáveis, né, em termos de aprendizado e conhecimento. Então, assim, por todo o conhecimento científico e filosófico que adquiria na formação profissional, Kardec estava pronto para iniciar a pesquisa sobre o mundo espiritual. Ele mesmo se refere ao método que ele usou, que era o método experimental, mas é um método experimental que se usa até hoje. A gente sabe que hoje muita gente faz tese de mestrado e até de doutorado baseado em narrativas, né? Onde você analisa as narrativas, aos questionários que você fez sobre um determinado tema. Então, é um método que ainda se aplica hoje, em que você faz uma série de perguntas e você vai considerar as respostas, vai avaliar as respostas e aceitar como verdadeiras aquelas que têm a mesma resposta. Então, ele fala: nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre nos meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então, ele era exatamente assim, o cientista que estava pronto para a codificação da doutrina espírita. E nos dias atuais? Nos dias atuais, nós temos duas correntes no meio espírita. Os que querem a atualização da parte da ciência não espírita, seria só a ciência, do Livro dos Espíritos e da Gênese, conforme sugerido por Kardec no item 55 da Gênese. O que Kardec disse? O espiritismo, andando com o progresso, não será jamais ultrapassado, visto que se novas descobertas lhe demonstrassem errara sobre um ponto, ele se modificaria sobre esse mesmo ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Tá, Kardec fez essa recomendação. Mas qual é a dúvida? Poderia acontecer com a doutrina espírita que ocorreu com a Bíblia? Porque o que ocorreu com a Bíblia? Hoje nós temos a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. Então, eu entendo que uma parte dos espíritas que poderiam, né, fazer essas modificações, tem aquela dificuldade de pensar, mas se eu mexer num ponto, será que não vão depois, aquela história que mexe num ponto, mas depois mexe mais um, depois mexe mais um? Existe risco de se mexer na codificação, né? Aceita essa dificuldade. Mas se a gente prestar atenção nessa mensagem de Bezerra de Menezes, que ele chamou de unificação, exatamente sobre o medo de que haja uma cisão, uma divisão no meio espírita, né? Então, nessa psicografia, ele fala o seguinte: a doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice: ciência, religião e filosofia. Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Então, eu considero que essa frase me dá o direito de, pelo menos quando eu falo alguma coisa de conceito da ciência, em relação ao que foi publicado no século XIX, eu diga, respeitando todo o conhecimento do século XIX, no século XX se considerávamos assim, talvez no século XXI se considere de maneira diferente. Quem se devote à filosofia que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagra à religião que se divinize as aspirações, mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que nos levanta a organização. Então, eu reconheço que é uma decisão extremamente difícil saber até que ponto, do momento que se mexe, né,
até quando vai ser essa modificação, né? Porque, assim, há conceitos que eu concordo que a gente não tem, não pode mexer na base, né? Ou como ele falou, a base kardeciana, que são os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, tudo que está lá na primeira página lá do Livro dos Espíritos. Segundo, dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médicos, recebido e codificado por Allan Kardec. Eu reconheço que a gente nunca nem deve pensar em mexer naquilo que foi ensino dos espíritos, tá? Agora, em relação à ciência, para mim, eu tenho muita dificuldade em aceitar. Eu assisti uma vez uma aula de uma amiga minha, diretora de escola, que foi falar sobre o capítulo 11, começou, e eu esperando que ela falasse alguma coisa. Não, três reinos, igual como está naquela primeira pergunta, ficou naquilo, foi falando sobre a diversificação das outras perguntas, e nada. Terminou a palestra, eu falei, eu não estou entendendo, você falou sobre os três reinos e afirmou para uma plateia que a gente nunca sabe qual é o conhecimento que aquela plateia tem, que são três reinos. Aí ela me disse, não, eu sou fiel a Kardec, eu tenho que dizer o que Kardec disse. Para mim, isso não é fidelidade a Kardec. Eu falei para ela, eu sou fiel a Kardec. Eu digo que no século XIX eram os três reinos, mas que a evolução da ciência, né, que nós já estamos no século XXI, tem mostrado que agora nós temos 5, e talvez daqui a um tempo sejam aceitos 6 reinos. Para mim, isso é fidelidade a Kardec. Tá? Então, eu defendo uma atualização da ciência, defendo, mas não obrigatoriamente de se mexer nos livros, porque a gente não sabe até que ponto isso pode levar. O que eu contesto é os nossos palestrantes espíritas, quando apresentarem um tema que está desatualizado, que eles não atualizem, fazendo o respaldo que estava correto naquele ano, mas que não é mais aceito na era atual. Então, estou querendo trazer a discussão sobre isso. Perguntas? Nádia? Sim, eu estou aqui atendendo. Eu estou seguindo. Tá. Não, eu já encerrei. Então, eu estou esperando agora o Cláudio, o Conte, o Rubim, saber a opinião deles. Porque eu acho que eles têm as mesmas dúvidas que eu tenho, mas eles podem ter posições diferentes. Eu tenho muito mais. Eu particularmente concordo com essa colocação da Rosa, né? Porque eu acho que a codificação ela tem que ser mantida lá no original, certo? Porque, como ela mesma falou, a gente não sabe os desdobramentos daquilo. E o que é certo hoje pela ciência, amanhã pode não ser, né? Então, se nós formos atualizar o Pentateuco todas as vezes que a ciência muda de opinião, não é uma crítica, a ciência é assim, ela vai evoluindo conforme o conhecimento. Mas que essas observações elas realmente devem ser colocadas, né? Mostrando o que se pensa hoje. E é interessante, porque quando você faz isso, na verdade, até hoje eu não vi assim, uma negação dos ensinos de Kardec, né? Porque ele fazia análise. Ali no livro A Gênese, ele fez análises, e as análises podem continuar sendo feitas hoje
com 5 reinos, 6 reinos, 7 reinos, ou quantos reinos vierem ser descobertos, né? Isso eu acho interessante. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Rosa, se me permite, né? Quando você se depara com alguém fazendo, por exemplo, como você falou, falando sobre os 3 reinos, aí a minha pergunta é: será que todos os palestrantes espíritas eles têm essa visão, né, da ciência para conseguir se adequar? E eu faço essa pergunta porque uma vez eu respondi uma pergunta que estava, a minha resposta estava completamente de acordo com Kardec. E aí alguém criticou dizendo que a ciência já tinha... Bom, ele falou uma série de coisas equivocadas e falou que a ciência já tinha mostrado que aquilo não era daquele jeito. Só que, no mesmo mês, numa revista, no artigo da Nature, saiu uma informação, uma descoberta, porque tinha a ver com o surgimento da vida no planeta, né? Especialmente no reino humano. E aí nesse artigo da Nature, uma descoberta que eles trouxeram, e lá estava escrito que tudo que se conhecia até agora precisava ser reavaliado, né? E isso foi uma experiência que eu vivenciei, e aí fica sempre aquela questão, né? Eu sofri críticas porque não atualizei, mas só que a última informação era realmente que o que a ciência sabia. Apareceu um grande ponto de interrogação sobre aquilo tudo, né? E aí eu coloco para você essa dúvida: como é que nós devemos proceder? Eu já contei para o Cláudio uma vez que eu passei uma situação muito semelhante a essa, quando eu fui falar sobre a Gênesis, naquela parte da astronomia, e eu ainda tinha feito umas pesquisas, entrado na internet, e algumas coisas eu até tinha cortado naquele capítulo que fala sobre os planetas. Só que tinha um astrônomo na sala, né? E o astrônomo me levantou, foi muito educado, e eu também consegui ser educada, mas ele disse: eu sei que a senhora até se atualizou em algumas coisas, mas a senhora não se atualizou em tudo. E não tem sentido eu, como astrônomo, estar aqui e ouvir conceitos que já saíram, já caíram, né? Eu sou uma pessoa estressada, mas nas situações de estresse eu fico extremamente calma. Eu sou o oposto. Eu disse: mas que bom, não foi por acaso que o senhor está aqui. Que bom que o senhor está aqui. Porque, por favor, nos atualize. Você vai me fazer um favor e vai fazer um favor também para todos que estão aqui. Ele veio, conversou, explicou os pontos, disse que não acreditava que aquele capítulo tivesse sido escrito por Galilei, porque ele disse que, mesmo para o século XIX, havia ali conceitos que não eram corretos, né? Mesmo se ele comparasse com o tempo. Na realidade, ele não era só um astrônomo, ele era um pesquisador mesmo sobre tudo. E tudo bem, ficou tudo bem, mas eu nunca mais aceitei falar sobre qualquer coisa que eu não domine, porque é uma mania que antigamente a gente tinha muito essa mania. Você vai fazer a pergunta tal, vai fazer isso ou fazer isso. Foi a última vez que eu falei alguma coisa, não. Para determinadas situações, vocês têm que chamar o especialista naquela situação. Nunca mais me meti. A lição ser. Mas ele contou uma parte da história dele muito interessante, como é que ele chegou na doutrina espírita. Ele disse que a pessoa, né, que falou sobre a doutrina espírita, lhe deu o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, o primeiro livro que ele leu foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se apaixonou pelo livro, e aí ele foi ler, então, leu o Livro dos Espíritos, mas ele disse, eu vou ser extremamente honesto, se eu tivesse começado pela Gênese, eu nunca teria entrado numa casa espírita, né? Então, assim, eu particularmente nunca, eu acho a segunda parte da Gênese muito, muito boa, né? Fala da parte dos milagres e tudo mais. Mas, assim, quando alguém me pergunta da Gênese, eu digo, a primeira parte é uma parte que está desatualizada, porque é uma parte da ciência do século XIX. Muito do que está ali ainda é aceito hoje, como qualquer área da ciência, e muitos conceitos já foram revistos. Aí eu falo, muito mais importante, não importa se você é cientista ou não, o importante é você começar pela parte mais filosófica, e se você é religioso, começar pela parte pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, assim, eu nunca esqueci, para mim foi uma lição, né? Não só nunca mais aceitei áreas que fogem totalmente à minha área, como quando eu leio alguma coisa e eu procuro atualizar. Então, assim, se eu vou falar algum tema da ciência, eu realmente atualizo, entendeu? E se eu cito alguma coisa, eu cito dizendo, foi escrito no século XIX, quando essa era a ciência da época. Rita? Rubim. Oi, Rubim. Primeiro de tudo, te parabenizar pela excepcional palestra, muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, com todos os cuidados, né? Eu acho que você foi muito cuidadosa, e isso eu só tenho a lhe parabenizar. Mas você foi muito feliz, já talvez antecipando todo esse tipo de diálogo que estamos tendo, quando você disse, com muita propriedade, que a doutrina naquela época ela teria que realçar os aspectos científicos da época. Então, jamais poderia ser dito algo a respeito de projeto genoma, fertilização, né? Raios laser, coisas que não eram conhecidas na época. E Kardec foi muito feliz, Rita, quando nos disse que, se um dia a ciência comprovar o contrário, fiquem com a ciência. Em verdade, a ciência não vai comprovar o contrário. Quando estudamos os aspectos científicos, eu dentro da medicina, você dentro da genética, o Comte dentro da física, a gente começa a observar nos estudos profundos que nós não estamos adulterando absolutamente a doutrina espírita. Nós estamos trazendo aspectos científicos e que, em verdade, a doutrina espírita explica. Ela não explica a descoberta desses elementos, mas ela explica o processo evolutivo. Eu, por exemplo, dentro da medicina, dentro da psicologia que eu abraço, a gente vê tanta doutrina espírita ali inserida. Por exemplo, eu que sou um estudioso de Jung, gosto muito do Jung, Joana de Ângelis, a doutrina espírita está íncita ali. Então, jamais a ciência comprovará o contrário. Jamais. Ela vai, acho que você utilizou com muita propriedade este termo, ela vai aprimorar, ela vai atualizar dentro dos aspectos científicos. Eu estou estudando agora, estou apresentando aí para o Instituto, vou apresentar para Portugal, em Lisboa, o estudo do perispírito. Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa ciência
está descobrindo, está colocando pontuações importantes que, em verdade, isso não contraria a doutrina espírita. Nós temos que entender que a doutrina espírita, sob o ponto de vista científico, das descobertas, a doutrina estava adstrita àquela época. Então, ela não poderia jamais falar, como você abordou aí com muita felicidade, de fertilização, de projeto genoma, de coisas que vieram com o tempo e outras coisas virão, mas que, com certeza, jamais irão adulterar a doutrina espírita. Pelo contrário, vão atualizar. Eu gosto muito de uma frase do Jorge André, a Nádia deve se lembrar, quando ele fazia uma referência a André Luiz. E certa feita, aqui em Friburgo, numa palestra, nunca vou me esquecer, Rita, que ele disse o seguinte, que eu amo André Luiz. Palavras do Jorge André se relacionando a André Luiz. Então, André Luiz deu uma contribuição magistral. Tanto que ele dizia também, era uma frase dele que eu não me esqueço, que André Luiz não veio dinamitar a doutrina espírita, veio dinamizar. Dinamizar, com certeza. Olha a diferença, né, Rita? Dinamitar seria adulterar, romper os princípios. Em verdade, a ciência jamais vai dinamitar. Ela vai trazer acréscimos, vai dinamizar a doutrina espírita. É dessa forma que eu penso. Eu acho que a doutrina espírita é a terceira e última revelação. Não vamos aqui ficar imaginando uma quarta revelação, como eu já escutei, não sei baseado em quê, né? Todas elas presididas por Jesus. Então, são dentro desses princípios que nós temos que nos afivelar. E você foi muito feliz nas suas colocações. Você está de parabéns mais uma vez. É o que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigada. Alguém vai mais fazer alguma consideração? Então, eu vou. O Rubim agora usou um termo que você também, junto com ele, agora considerou, Rosa. Aqui no capítulo 1 de A Gênese, no item 55, que inclusive está em itálico, que nós todos sabemos de cor, que é caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, não é exatamente o contrário, o oposto. É ele dizer que está em erro naquele ponto. Estar em erro pode ser diferente, mas não necessariamente o oposto, porque também pode ser um erro parcial ou total, que, aliás, o maior inimigo da verdade é a versão da meia-verdade, né? E, às vezes, nós encontramos isso, inclusive, no Espiritismo. Então, essa é uma questão muito importante que vocês dois levantaram. A outra questão, queria saber, Rosa, se esse astrônomo, ele disse por que ele não aceitava por que o Flammarion tivesse assinado aquele texto? Ele falou do Galileu Galilei, tem uma comunicação lá, tem um trecho assinado por Galileu Galilei, né? Toda a família Flammarion. Ele disse que pelo que era conhecido na época, e pelo que ele conhecia toda a história do Galileu Galilei, né? Então, ele dizia que, pelo que ele conhecia da história dele, que eu não me lembro mais qual era o trecho que estava escrito, né? E que ele não teria assinado aquele livro, aquele capítulo. Só uma observação. Na Gênese não diz que é Galileu Galilei, não. Ele se apresenta como Galileu. Não entra o Galilei.
Não, eu me lembro, eu acho até que foi o Luiz até que falou. Agora que você está falando isso, eu lembro que o Luiz estava lá assistindo, e o Luiz falou assim, bom, mas podia ser um outro Galileu. Isso aí o Luiz falou no dia o Luiz falou isso. Quando eu falo sobre esse capítulo, eu ressalto que não foi Galileu Galilei, não. Não necessariamente, que é um Galileu. Assim como tem tantos Jesus, né? Então, quem é o Jesus? Até uma vez eu estava fazendo um curso de primeiros socorros, e o enfermeiro, ele se chamava Jesus. Ele até fez uma piada, né? Falando que foi trazer a pessoa e a pessoa olhou Jesus. Aí era que não estava vendo Jesus, mas estava vendo ele, né? Então, é o mesmo caso do Espírito Galileu. Isso aí, o cara que você tocou nesse assunto, eu lembro que o Luiz levantou e pediu a palavra e disse que o fato de escrever Galileu não obrigatoriamente seria o astrônomo. Exatamente. Há uma outra questão também, que é o fato de por que a doutrina espírita não vai ser ultrapassada, que é o que está nesse capítulo 1, no item 55. Porque se nós dissermos, se nós tomarmos rigorosamente ao pé da letra o que está ali, existe no subtexto uma assunção da parte do Kardec de que pode haver algum erro na codificação. Eu acho que eu nunca entendi assim, Nádia. Não, eu estou dizendo, ao pé da letra, se você tomar aquilo assim, pode ser entendido que há, mas ele levanta uma hipótese, se a doutrina se encontrar em erro. Mas eu acho que ele ali estava muito mais preocupado com a própria ciência, porque existia naquela época, como existe ainda hoje, né? Eu, por exemplo, não me pergunto se Marte é mais evoluído que Júpiter, se Júpiter realmente tem aquela cidade, não me pergunta nada disso que eu vou dizer, não sei, né? Então, assim, você vê que uma coisa que Kardec coloca lá numa nota é sobre Marte. Ele coloca lá. Alguns pesquisadores falam sobre, mas alguém fala, ele não se compromete. Então, eu acho que o que ele estava se referindo mais é isso, embora ele procurasse não se comprometer também. Mas é que são duas coisas. Uma coisa é quando a gente quer botar conhecimento da ciência, seja da ciência da astronomia, da biologia, da genética, da própria medicina, que a gente sabe que muito medicamento que você jura que é excelente hoje, às vezes você não precisa nem ir muito longe, daqui a 5, 6 anos o remédio é tirado do mercado, né? Porque tinha efeitos colaterais que inicialmente não se sabia. Eu acho que ele se referia à ciência mesmo, porque a parte da codificação, aquilo que é sobre a vida espiritual, eu acho que sobre isso ele não tinha nenhuma dúvida. Não, em absoluto. As dúvidas que ele tinha eram em relação... Ele era um cientista, ele sabia que os conceitos, que assim, cada século que passa, e a gente conhece mais, né? A gente está aprendendo tanta coisa, então, até um tempo atrás, eu também achava que o átomo era uma bolinha, depois eu aprendi que tinha um elétron, agora a gente já aprendeu que tem partículas, subpartículas, né? Aí fui assistir fazer umas aulas de física quântica e descobri que eu não sei coisa nenhuma, assim, tanta coisa nova, tanta subpartícula. Não, você está entendendo? É isso aqui, assim, não tem tanto nome agora, e ainda tem partículas que têm um nome igual. E assim também é demais, né? Então, é muito conhecimento, muita informação. Então, eu acho que aí é um trecho em que ele fala exatamente sobre a ciência, né?
como ele sabia que a ciência poderia, o conceito da ciência muda pode mudar de semana para semana, imagina século para século. Né? É exatamente Agora, desse em ponto de relação à codificação, eu acho que não. É exatamente desse ponto de Posso vista. fazer uma observação? Sim, depois eu faço a minha. Também a Rosa, com certeza, e Nádia, todos aqui, quando a gente fala em ciência, nós precisamos ir nos trabalhos científicos, publicados nos periódicos científicos. E quando nós lemos um periódico científico, né, quando é aceito pelos teus pares, você nunca encontra nenhuma afirmativa contundente ali, certo? Porque nenhum trabalho científico preparado adequadamente traz uma conclusão, né, bombástica, uma assertiva, assim como se fosse 100%. E esse é o nosso problema, porque quando nós vemos resultados ou divulgação de trabalhos científicos nas revistas, né, nos jornais comuns, até em revistas um pouco mais especializadas, você encontra ali como se fossem verdades. Esses repórteres, né, relacionados com a ciência, eles traduzem aquilo como se fossem verdade. E esse é o problema que eu vejo quando a gente vai falar sobre espiritismo com uma abordagem mais científica, porque a ciência não traz verdades, certo? E então as conclusões que são aceitas hoje e amanhã não necessariamente será. O bom exemplo é o ovo. O ovo faz bem ou o ovo faz mal? Pensava nele ainda agora. Aquilo foi mudando, né? No meu tempo de vida, eu não sei quantas vezes o ovo fez mal e o ovo fez bem. Então, eu sempre faço a distinção entre um trabalho científico e o que é apresentado em revistas de bancas de jornal, como super interessante e etc. E nós vemos que ali eles colocam como verdades coisas que não são. E durante um tempo, eu fiz análise desses trabalhos, reportagens científicas, né, desses jornais, dessas revistas. A quantidade de coisa errada que eles colocam é impressionante. É muito erro que você encontra em revistas como Super Interessante, Veja, e etc, etc, etc. E então, eu tenho para mim, né, quando eu analiso essa colocação de Kardec, que fique com a ciência, mas a ciência ela não traz verdade absoluta. Então, eu vou colocar... Eu sei que é estranho, porque a maioria das pessoas considera a ciência como trazendo verdade absoluta, mas nós trabalhamos em termos de probabilidade. A probabilidade, e por isso a gente tem que fazer análise de incerteza em todos os resultados que são apresentados. Então, quando nós entramos com uma análise de incertezas ali, você vê também que é tudo uma questão de probabilidade. E a probabilidade diz o seguinte: se tem um coelho, eu dou o primeiro tiro, o tiro passa 1 metro à esquerda do coelho. No segundo tiro, a bala passa 1 metro à direita do coelho, então, na média, eu matei o coelho, só que o coelho continua vivo. E você é péssimo atirador. Também, graças a Deus. Pois é, graças a Deus, não matou coelho nenhum. Agora, essa questão, também entendo isso como sendo da ciência e não do espiritismo, mas há aí uma questão que uma leitura epidérmica nos conduz a uma questão de natureza filosófica. Quer dizer, se há uma possibilidade de, eventualmente, haver um erro, então a doutrina, então a codificação não está boa, não tem coerência interna de forma adequada, não vou dizer absoluta. Mas há um conceito em filosofia que praticamente ninguém fala nisso, só conheço isso pelo autor desse postulado,
que eu já escrevi sobre ele na revista Cultura Espírita e também vou colocar agora num livrinho que vai sair, que é o conceito, nós conhecemos transcendência e intranscendência. Transcendência e... imanência e transcendência, é o que nós conhecemos, né? Existe um postulado filosófico que é o da intranscendência. É aquilo que está no bojo de uma ideia ou de um construto teórico que não está ainda explicitado, mas está ali do ponto de vista aristotélico, estaria em potência. É exatamente o que as conquistas da ciência, porque a ciência não está propriamente em erro, né? Ela está em evolução. Então, o que está em evolução não está em erro, está em evolução, porque tem uma potência ali que vai se transmutando. Então, tudo que está agora, que Rubim fala aí dessas questões de Jorge Andréa, de Joana, de Jung e tudo, isso está na intimidade profunda da doutrina espírita. Basta você ir tirando isso à medida, e isso vai de acordo com o ponto de vista moral. À medida que nós avançamos moralmente, nós avançamos cientificamente, porque nós não podemos avançar demais na ciência, porque moralmente nós faremos mau uso, né, dessas questões. Então, o conceito de intranscendência responde filosoficamente a essa questão do capítulo 1º, item 55, no meu modesto entendimento. Nádia. Oi. Aproveitando o ensejo, há uma colocação muito interessante no final do livro Triunfo Pessoal, da Joana, que ela faz uma abordagem sobre o luminoso. Sim. Baseado em Jung. E ela nos diz que o estado luminoso transcende a própria moralidade. Que quando a gente ainda está adstrito a questões morais, né, buscando o processo de moralização, nós estamos ainda a caminho desse númen. Já quem se encontra nesse estado luminoso já transcendeu a própria moralidade. É aquela história. Eu sou, acabou. Eu não preciso ficar aqui avaliando as questões morais, porque eu já transcendi essas questões morais. É o estado luminoso, que foi tirado do Rudolf Otto, que era um pastor luterano, né, alemão. Esse termo luminoso. O conceito de númen na filosofia vem de Kant, né, um grande gênio, né? O gênio. Kant, que é digamos assim, o que preparou, ele é um profeta, né? O Kant é um profeta na filosofia, e ele preparou o campo para os subsequentes desenvolvimentos na Terra. Não é só em tal ou qual campo, é na Terra. Porque desde o século XVII havia duas posições, duas vertentes, né? Locke e Descartes, um de cada lado do canal, e ele veio trazer a confluência disso e levantar uma terceira coisa, que Hegel poderia chamar de síntese, né? Então, desse ponto de vista, e uma das coisas que o Jung diz, que o Jung tomou, claro, isso do Kant, é o númen, que é essa realidade inconsútil que está lá pairando na sua inconssutilidade, mas que tem uma pureza, digamos assim, que seria, assim, em termos teológicos espíritas ou do Evangelho, seria mais ou menos assim: o lírio mergulha no charco e não se contamina, não se polui, né? Então,
o númen é isso, né? Que é a realidade última do espírito. Nós somos espíritos puros, só que no momento nós fomos criando tantas, eu nos julgo como cebolas, que a gente, com os nossos erros, nós fomos criando tantas capas, e que o Emmanuel chama de densa cortina do eu, que a gente diria ego hoje. Então, não é nada de númen isso aí, é quase que o oposto do númen. Tem uma colocação também bem interessante que eu gosto muito, do Jean-Yves Leloup, que é um Sim. extraordinário teólogo, PhD em psicologia, doutor em filosofia. Tive a oportunidade de conhecê-lo aí no Rio de Janeiro, e ele diz que ele faz uma escala dos desejos e dos medos. E, comparando, esse estado luminoso seria o país sem desejos e sem medos. Interessante isso, quer dizer, é o eu sou, né? Eu sou o que eu sou. Pois é uma coisa fora, né? Fora, exatamente. Fora do tempo, fora do espaço, porque é. Uma outra coisa que eu queria colocar aí, até acrescentando o que o Conte falou, questão das pesquisas, né? E Kardec e a Rita colocou com muita propriedade, pelo método experimental, e fica difícil, às vezes, né, Conte, a gente saber o que é prova e o que é evidência. Uns até dizem que a verdadeira prova é a matemática, que essa não tem, é irretorquível. E o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, no livro que ele fala da morte, ele cita aí, ele pontua muito bem isso, a questão das evidências. Trabalhar com as evidências, pois matematicamente, filosoficamente, prova é só a própria matemática. Eu queria que o Conte falasse sobre isso aí, fizesse essa abordagem. Isso é interessante, Rubim, porque a gente pode dizer o seguinte, um forte indício da minha teoria, seja ela qual for, estar certa, é se eu conseguir descrevê-la matematicamente. Tá? Então, se eu consigo criar ali o algoritmo que representa o conceito que eu desenvolvi, seja lá no que for, então nós podemos dizer um forte indício que está certo. Mas a Rosa, ela colocou que o nosso universo estava em expansão. Então, Einstein, quando formulou a equação da gravitação universal, ele levava para a expansão. Só que aí fala, não, isso está errado, o universo não pode estar expandindo. Então, foi acrescentado ali uma constante para contrabalancear o resultado da equação, a expansão do universo. E depois, mais para frente, viu-se que aquela constante que foi acrescentada ali foi um erro. Então, foi um dos grandes erros. Então, qual é a questão que eu quero dizer, né? Que a minha teoria eu posso representar matematicamente, é um grande indício, mas isso também não significa que eu estou certo, né? É só mais um indício, porque conceitualmente, e esse é o problema das constantes, né? E a matemática ela trabalha com constantes das mais variadas formas. O grande problema da constante é que você consegue alterar o resultado através de uma constante. Um dos meus orientadores, quando estava não lembro se era a dissertação ou a minha tese, então eu fiz essas teses baseadas em simulação matemática, né? Todo o meu trabalho é mais voltado para simulação matemática. E aí ele brincava muito comigo, porque ele dizia que se não funcionasse, o prego puxava. Quando está fazendo a cerca, se a madeira está torta, aí o prego puxa a madeira para o lugar. Então, ele fazia muito essa brincadeira comigo. Se não funcionar, você bota um prego que o prego puxa. Né? Claro que ele não estava dizendo para eu fazer isso. Mas esse é o problema da matemática. Tá? Quando você leva a matemática
para descrever conceitos através da observação. E por isso que tem aqueles que trabalham com a matemática pura, aí é outra coisa, né? Quando se trabalha com matemática pura. Então, é mais desenvolver mesmo métodos matemáticos. Espero que tenha esclarecido aí nessa colocação da matemática. Ô, Cláudio, Perfeito. quando você diz... Desculpe, Rubim. Não, falei perfeito. Quando você diz que você pode provar uma coisa e ainda assim ela não estiver certa, ainda que esteja ali com uma comprovação matemática, isso mais ou menos corresponderia, em lógica ou lógica pura, você começar um raciocínio matemático a partir de um postulado, como os espíritas gostamos de dizer, equivocado. Quer dizer, a fonte está contaminada, né? Se você parte de uma fonte contaminada, você pode desenvolver tudo depois, do ponto de vista lógico, e aquilo não está certo. Por isso, Nádia, que você falou muito bem, por isso que se eu escrever um trabalho, e isso é uma coisa, por exemplo, né, que eu me bato muito com esses conceitos, interpretações de espíritas acerca de algumas eventos, seja eles quais forem. Porque se eu escrevo um trabalho e apresento, ele não diz nada. Um trabalho que eu escreva não significa nada. Agora, eu preciso, para aquilo ter um valor, eu preciso apresentar isso para os meus pares. E é assim que funciona o periódico científico, né? Eu apresento para os meus pares e os meus pares avaliam. Então, quando eles avaliam, também não é dizer que é completamente certo, mas nós diminuímos a possibilidade de erros e de equívocos. Certo? E isso é interessante, porque eu faço, agora menos, né? Mas eu já fiz muita revisão de trabalhos para o periódico, né? Eu era revisor para alguns periódicos. E quando eu apresentava o meu trabalho para esses mesmos periódicos, eles iam para outros revisores. Então, o que isso significa? Que nem o fato de eu ser um revisor do trabalho alheio garante que no meu trabalho eu esteja 100% sem erros. E tanto é que todos os meus trabalhos que foram para, né, serem publicados, que passou pelos pares, voltaram com comentários, com coisas que eu precisava acertar, né? Então, você vê que o que nós trabalhamos é diminuir a probabilidade de erros, certo? Por isso que precisa fazer análise estatística. Basicamente, ela vai te dizer o quão próximo do acerto você está. E que, claro, na verdade, né, Conte, você pode estar próximo do acerto e não ser o acerto. Não ser o acerto. E aí nós vamos cair também na questão da física quântica, que tudo depende do observador, não é? Da consciência. Não é? Eu tenho uma experiência muito interessante. Porque, como eu falei, meu trabalho é basicamente simulação matemática voltada para a detecção de radiação. Então, eu estava fazendo um trabalho com uma aluna, e aí essa aluna, num evento que todos os alunos apresentavam lá os seus achados, né, o andamento das suas pesquisas, aí ela mostrou o resultado experimental e o resultado por simulação. E estava defasado os dois. Não estava certo. Aí um outro professor falou assim, eu acho que então essa simulação ela só precisa de um acerto. Aí eu levantei a mão e falei assim, não é a simulação que está errada, a medida dela que está errada. Porque todo mundo pensa sempre que
traz que a medida experimental é acertada, mas o experimentador ele é capaz de cometer vários erros. E depois ela foi rever a medição dela e ela constatou que ela mediu errado, né? E o que isso significa, na verdade? Que não tem um método que vai te levar a 100% de acerto. Então, por isso que nos meus trabalhos eu gosto muito de usar experimental com simulado, também para diminuir a probabilidade de erros, né? E eu tive, na minha tese de doutorado, foi muito interessante também, porque para medição de energias muito baixas, eram umas medições meio complexas, né? E quando você trabalha com energia muito baixa de radiação gama, fica um pouco complicado. Então, não casava a minha medida experimental com a simulação, para essa faixa de mais baixa energia. Para energias mais altas, não. As duas estavam completamente compatíveis. E eu tinha que apresentar isso para a banca, porque era a defesa da minha tese. E quando eu apresentei, eu botei no gráfico e eu falei, se eu disser que o experimental está certo e o simulado está errado, eu estou dizendo que eu sou perfeito nas minhas medições. Agora, se eu disser que a simulação está certa e o experimental está errado, eu estarei dizendo que eu sou perfeito na simulação matemática. Então, qual é o resultado verdadeiro? É alguma coisa entre os dois, né? E passou, foi aprovado e ninguém contestou essa minha colocação. Então, o que nós trabalhamos é para diminuir a chance de erros. Mas existe uma região nebulosa em que você não sabe ao certo o que é certo e o que é errado. Assim como o ovo se faz bem ou mal para a saúde. Então, o ovo e mais vários outros alimentos, ele fica ali naquela área nebulosa. Então, se eu fosse só experimental, eu ia dizer que meu experimental está certo. Se eu fosse só teórico, eu diria que meu teórico está certo. Então, é uma área nebulosa. Eu diria que, em relação ao ovo, não é nem o observador, é o consumidor. Tudo depende de você mesmo. Se você tem os exames normais, seu colesterol é excelente, seu LDL está lá embaixo, seu HDL está lá em cima, coma quantos ovos você quiser, porque é um excelente alimento. Se a sua história familiar fala que a sua família toda tem LDL lá em cima, todo mundo tem risco cardiológico, é melhor você esquecer que existe ovo. É porque, Rosa, hoje já existem teorias mais avançadas, no sentido que o grande problema não está no colesterol, né? O grande problema são os carboidratos. Sim. As chamadas, os pós-brancos, né? A farinha de trigo, o açúcar e o sal. Se quisermos acrescentar um quarto aí, a gente bota cocaína também. O problema aí que está o grande veneno, né? O problema dos carboidratos é que quando eles são metabolizados para gordura. Exatamente. Nosso organismo lá, quando a gente está para açúcar, não? Na pré-história... açúcar? Oi? Eles não são metabolizados para açúcar? Faz as duas coisas, a insulina faz as duas coisas. Metabolismo dos açúcares e das gorduras. Faz nos dois lados. Então, assim, quando a gente quando começou na Terra, a gente precisava fazer reservas, porque a gente tinha muito tempo que a gente não comia, né? Ficava muito tempo sem comer. Só que agora a gente tem comida demais e continua querendo fazer a mesma coisa. Mas vamos lembrar o que Jesus falou, né? Que, com muita propriedade, que o mal não é o que entra pela boca, e sim pelo que sai. Não quer dizer com isso que eu vá comer 5 quilos de açúcar por dia, né? O açúcar é um veneno que a gente inventou. Foi, verdade. A gente é que tornou o açúcar branquinho, fininho. Não existe na natureza. O açúcar refinado, da natureza, né? O açúcar da natureza existe
O açúcar existe na beterraba. Existe, mas ele não é branquinho, não está cheio de aditivos Não, pois químicos está para na deixar ele beterraba, branquinho. está na beterraba, no caqui, etc. e tal, né? O Em açúcar mais quaisquer puro. alimentos você vai encontrar carboidrato. O açúcar foi introduzido na Europa como droga. Mas ele é uma Tanto droga. ele é uma droga, tanto ele é uma droga que a gente não consegue se livrar dele. Ele A gente vicia. faz dieta, tira, volta. Não, Raul? Foi? Eu acho que eles colocam tanto aditivo para deixar o açúcar branquinho e fininho, que eu acho que, de alguma maneira, o organismo acaba dependente daqueles aditivos. Porque tem gente que não consegue ficar sem o açúcar. Você fala, ó, você tem opções, usa o demerara, mas a pessoa não consegue. Ela quer ver aquele pozinho caindo no café. É um vício. É um vício. Por isso que é droga. Por isso que é droga. É droga. É droga. A gente que inventou. Ele não existe na natureza. Nós inventamos várias, né? Essa é uma delas. O salzinho, aquele salzinho fininho também, a gente que inventou também. A nossa reunião, como sempre, como nós pedimos e fomos atendidos, uma reunião de alegria evangélica, porque o evangelho é alegria, de harmonia, de identificação de propósitos e de desejo de estudar a doutrina e o mestre que nós escolhemos seguir. Então, vamos em postura de agradecimento, mestre amado, neste instante. Nossos pequeninos corações estão plenificados, mestre, da alegria que transborda do teu evangelho e que nós desejamos sorver, porque ela chega e nos ilumina, Jesus amigo, e nos conduz a raciocínios mais profundos, mais extensos, em descortinos cada vez mais amplos, nos horizontes que se desdobram a partir da tua mensagem de luz, de paz e de amor. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que temos recebido de ti, de tuas mãos, de tua proteção, de tua mente e de teu coração. Sobretudo, Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui no ICEB, pelas luzes que jogas por sobre o nosso querido Instituto, por sobre todos os nossos mentores queridos e por sobre todas as criaturas que aqui estudam e trabalham em ambos os planos de existência. Ainda te rogamos, mestre, que continues a nos conservar neste clima de amizade, alegria, fraternidade e estudo, desejo de conhecer e de servir. Hoje, muito especialmente, nós te rogamos e te agradecemos as bênçãos por sobre nossa querida Rosa Rita Martins, que nos trouxe mais uma vez seu estudo preciso, cuidadoso, iluminado, para que as nossas discussões pudessem ser suscitadas em clima de harmonia, mas de profundidade, na busca de angulações cada vez mais ricas dos temas que trazemos, ou que são trazidos naturalmente, intrinsecamente, pelos temas que são próprios da programação do ICEB. Ao te agradecermos, portanto, mestre, ao agradecermos pela presença de todos os irmãos que conosco estiveram em ambos os planos de existência, ainda te rogamos, Jesus, distende os eflúvios de tuas mãos por sobre o planeta, Jesus, que atravessa nestes duros tempos por ti anunciados as experiências necessárias, ainda que dolorosas. Mas nada, Jesus, que escape a tua presença generosa
compassiva, iluminada e protetora. Permite que o manto de Maria faça também que essas vibrações dessa maternidade espiritual, por legado neotestamentário, possa assistir todos os nossos irmãos em dificuldades, algumas extremas, mestre, nos dias que correm. Fica conosco, abençoa-nos a todos em nossos esforços, ainda que incipientes para o bem. Guarda-nos na tua paz e na tua luz. E abençoa os nossos caminhos, todos eles em nossas atividades, até o nosso próximo encontro aqui no ICEB, na próxima sexta-feira. Paz e luz a todos nós, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.